Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Agora nós vamos falar do altar, né? Êxodo capítulo 27 fala do altar para os sacrifícios queimados. E ele vai dizer assim: O Senhor disse a Moisés: Faça um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 metros de altura. Nos quatro cantos ponha quatro pontas, que formarão uma só peça com o altar que deverá ser revestido de bronze. Para carregar o altar, faça cabos de madeira de acácia e revista-os de bronze. Esse cabo, esses cabos deverão ser enfiados nas argolas de um lado e do outro do altar quando este tiver de ser carregado. Muito bem. Então, o que acontece? Olha que coisa interessante, né? Esse altar aqui é o altar que receberia os sacrifícios. Era aqui que o povo trazia os animais, né? Eles traziam seus animais e esses animais eles eram sacrificados, né? Então, o que acontece? As suas partes eram colocadas aí dentro do altar para serem queimados, né? Para queimar o fogo sobre o fogo e subir aquele cheiro suave para Deus, né? E assim Deus iria perdoar os pecados do povo. E como os outros móveis que nós vimos no lugar santo, ele também deveria ter varas, varas para ser carregado, transportado. A única diferença entre eles é que ele era feito de bronze, né? Esse altar Deus mandou fazer de bronze. Então, só no lugar santo, lá dentro da tenda, é que as mobílias elas foram feitas de ouro. E no lugar santo, né, dos santos também. Agora, no lugar externo, fora, no pátio, eram feitos de bronze, o material mais inferior. Então, quando alguém entrava no tabernáculo, o primeiro móvel que ele via era o altar de bronze. Era a lembrança constante da necessidade de expiação, de arrependimento, o altar de sacrifício. E a vida cristã deve começar assim, né, com sacrifício, com renúncia, nos entregando como sacrifícios vivos e santos ao Senhor. Então, no altar do holocausto, os animais seriam sacrificados como oferta a Deus, né, para a remissão dos seus pecados. Seria o primeiro utensílio na entrada do átrio, para mostrar que só existiria vida, perdão, salvação, se houvesse comunhão com Deus por meio do altar. Então isso significa que antes de manter um relacionamento com Deus, uma pessoa ela precisa assumir a sua culpa, estar disposta a deixar as suas iniquidades, os seus pecados, enfim. Ele vai falar o seguinte, então tá ali, ó, o altar, né, logo ali na entrada e o tabernáculo, né, a tenda depois. Ele vai falar o seguinte: faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. Do lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Então, o que acontece? O pátio, também conhecido como átrio, tinha uma área de cerca de 45 metros de comprimento, né, por 22 de largura. Havia ali colunas, né? 70 ou era 60, 70 ou 60, não estou lembrado aqui agora, com base de cobre distribuídas no pátio. Entre elas havia faixas e colchetes de prata por onde eram suspensos as cortinas. Então, nesse local foi realizado parte do serviço do tabernáculo, como um ritual da purificação, sacrifícios de animais. Somente os israelitas, né, cerimonialmente limpos, poderiam ter acesso a esse local. Muito bem. A Bíblia vai falar o seguinte: Moisés
mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as tardes. Então, o candelabro deveria ser desligado continuamente. Para isso, seria utilizado apenas o azeite mais puro, né? Extraído ali da primeira prensa das azeitonas, as primícias. Então, o fogo produzido pela combustão do azeite simboliza o Espírito Santo que deseja nos encher com a sua luz, né? Então, tinha que ser trocado o azeite continuamente. Então, o que, que a gente entende, né? Nós temos que oferecer as primícias da nossa vida a Deus, dar prioridade à sua vontade, buscá-lo com toda a intensidade. Todo aquele que é, envelhece dessa forma permanece na presença divina, reflete no seu exterior a luz que há no seu interior. Então, vai refletir, né? Esse é o sentido. No próximo vídeo nós vamos estudar Êxodo capítulo 28, tá bom? Que Deus abençoe a todos.